Já tem algum produto no ar, ou está considerando botar um produto para rodar, e de maneira alguma está olhando para os e-mails, está considerando essa possibilidade de trabalhar com eles, eu acho que é um baita de um tiro no pé, porque os e-mails, eles representam uma fatia bem robusta do faturamento, do âmbito geral, das empresas, dos negócios que utilizam. Infoprodutores, por exemplo, conseguem ter aí, vamos dizer assim, uma margem de 30%, 40% às vezes, só com e-mail marketing. Eu já fiz lançamentos em que mais de 70% do faturamento vieram só através dos e-mails. E-commerces, muitos têm ali cerca de 30, 40% também nessa média, vamos dizer que e-mail marketing gira em torno disso, 30, 40% do faturamento. E considerando-se a criação de um produto perpétuo, muita gente acaba pensando só na estrutura básica, vamos dizer assim, que é o marketing direto, grosseiramente, tu tem anúncios de oferta apontando para uma página de venda, e basicamente isso, nem olho para e-mails. Então, acaba sendo um baita de um desperdício, que se tem uma possibilidade gigantesca ali de fortalecer bastante o ROI, o retorno sobre o investimento, no caso, né, de quanto está colocando, quanto que volta, quanto representa a multiplicação do teu dinheiro, vamos dizer assim, nessa máquina, sabe? Tu coloca ali R$ 1 e tá voltando 2, tu tem um ROI de 2, sabe? E aí tu tira ali, claro, os gastos, enfim. E na questão de fazer um perpétuo puramente por e-mail, menos gente ainda considera essa possibilidade. E eu já fiz isso algumas vezes, tive experiências muito boas. No geral, perpétuos, produtos perpétuos, infoprodutos, a galera tenta ali encostar num ROI de 2, de ter um retorno de 2 ali. Muitas vezes não consegue, fica abaixo disso, muita gente rala para ficar no 0 a 0, quando não negativo, a maioria. E só por e-mail eu consegui ter ROI muitas vezes superior a 2, sabe? Então é bem promissor, é muito interessante trabalhar com isso, e eu vou te explicar nesse vídeo um pouquinho de como que eu consegui essa façanha, tá bom? Pensando no que eu disse há poucos segundos atrás, quando eu estou considerando construir um produto perpétuo, caso você não saiba, um produto perpétuo, ele é um produto em que está sempre disponível para vender. Se tu olha para uma padaria, se tu olha para uma farmácia, se tu olha para uma academia, grosseiramente, ela está disponível. Esses ambientes estão disponíveis 24 horas ali para te comprar. Quando tu quiser consumir alguma coisa, tu vai ali na padoca, pega aquele pãozinho, tu vai ali na academia, fecha teu plano, tal, e por aí vai, beleza? Isso é um produto perpétuo. E o lançamento é quando tu tem um, uma sazonalidade ali em que vai acontecer um evento, em que vai se abrir a possibilidade das pessoas comprarem, depois fecha, tchau, obrigado, não sabe se quando que vai acontecer de novo e se vai. E aí, se tu olhar para dentro de um infoproduto, isso acontece muito, se tem ali uma captação e uma antecipação de um evento que vai acontecer, e se olha para e depois se abre ali um carrinho, pum, comprou, subiu ali, deu um pico de venda, fechou, tchau, obrigado. E se tu olha para fora no offline, por exemplo, vamos pensar num show de música. Isso acontece muito, ó, vai ter o show, sei lá, da Beyoncé, do Paul McCartney, sei lá, sabe, do Racionais. E aí, ficam antecipando isso, antecipando, e aí chega perto ali, tem um pico de vendas, tu comprou, galera, tchau, obrigado, valeu. Acabou o show, sabe? Então, é basicamente isso. E o modelo perpétuo tá sempre rodando para vender. E como que eu mantenho essa estrutura se eu não. Tá, eu não tenho uma página de vendas. Eu estou fazendo isso só por dentro do e-mail. Como que eu consigo fazer isso? Eis a questão. Se eu paro para pensar numa página de vendas, num anúncio, seja lá no que for, o princípio lá de trás, onde que começa a concepção, se começa a conceber isso daí, é no texto. É uma página em branco. E ali, por exemplo, uma pessoa que nem eu, que sou majoritariamente um copywriter, eu trabalho algumas coisas, tenho um viés estratégico, beleza e tal, mas primordialmente eu trabalho com copy. E aí, tudo vai começar no texto, uma páginazinha em branco. Vou lá escrever os anúncios, vou escrever a página, vou escrever sei lá o que, beleza. E aí eu tenho um funil considerando-se a etapa que a pessoa passa para chegar até determinado ponto que eu gostaria. Isso é um funil. A pessoa passou daqui para cá, de lá para cá, pá, beleza, isso é o funil. É o caminho que ela percorre até chegar em determinado ponto. E se eu paro para organizar todas essas peças, considerando o funil, eu tenho um anúncio, depois eu tenho uma página de vendas, depois eu tenho, sei lá, e-mail, depois eu tenho sei lá o que. Se eu pegar tudo isso lá nos primórdios, antes de ir para o designer, antes de ir para o web designer, antes de passar para frente, só lá no copy, e eu jogar um embaixo do outro, tudo isso é texto. Não é não? É texto.
É tudo, se eu quiser, eu coloco numa página só. Tá, vou fazer um puto no pergaminho, mas é uma página, grosseiramente, de texto. Em que a pessoa ela começa a ler o texto e as coisas elas têm que estar alinhadas. Sabe? Tem que ter congruência ali. As coisas muito bem amarradas. Tanto as ideias quanto o caminho entre elas. Então, a pessoa ela começa num anúncio, uma conversa, vamos dizer assim, começa a se relacionar comigo ali através de um anúncio. Daí, ela chega na página, vai pro e-mail e tal, ela tá sempre correndo. Imagina que ela tá lendo um livrinho, sabe? E ela tem que chegar daqui até aqui embaixo, tem que finalizar esse livrinho. E lá no finalzinho tá lá um checkout, vamos dizer assim, grosseiramente. Então, pensando que tudo é texto, independe do formato que eu for fazer isso. Se eu tiver uma página de captura, se eu tiver uma página de venda, se eu quiser fazer só por e-mail, eu posso fazer por onde for. O que realmente importa é que eu passe todas essas diretrizes que estão nesses elementos numa página de venda, numa página de captura, num anúncio, que eu passe para ela em algum momento. Tá entendendo? Essa página de vendas, ela pode não ter o formato habitual de uma página de vendas, em si uma página. Esse corpo, as ideias que concebem a página de vendas, podem estar distribuídas dentro de um e-mail, ou de uma sequência de e-mails. Tá me entendendo? E é aí que mora, entre aspas, o pulo do gato. Claro que uma coisa não anula a outra. Não é porque eu tenho uma página de vendas que eu não preciso ter e-mail. Não é porque eu tenho e-mail que eu não tenho que ter página de venda. Não tem nada a ver com isso. Estratégia é totalmente moldável, totalmente modelável. Eu sempre digo que é muito difícil engessar estratégia. Tá, beleza, tem-se a validação ali, isso aqui funciona mais, isso aqui funciona menos. Normalmente essas coisas funcionam assim, assim, assado, beleza. Só que a estratégia tem um viés criativo, vamos dizer assim. Claro, tem um viés técnico da coisa, de se pensar e considerar esse aspecto, aquele outro, beleza. Mas é totalmente modelável a estratégia. E é claro, muitas vezes as pessoas aparecem mexendo aqui, mexendo um palito, em vez de botar um anúncio X, bota um anúncio Y e diz que revolucionou o mercado criando estratégia mirabolante e tal. Sendo que existem estratégias e mais estratégias e isso é infinito, a criação delas, a todo momento. E vai continuar, para sempre, eternamente, sabe? E quando eu tô pensando em fazer um perpétuo por e-mail, eu tenho 2 pontos principais. O marketing, grosseiramente, quando eu estou trabalhando com a minha audiência, esse trabalho, vamos dizer assim, ele se resume em 2 pontos grosseiros. Primeiro é a aquisição, segundo é a retenção. O que eu quero dizer com isso? Peraí que eu só vou dar uma coçadinha aqui no meu olho que o óculos adora dar umas embaçadas quando começa a falar. Aquisição. Adquirir alguma coisa, angariar alguma coisa. No caso, adquirir leads, adquirir contatos. Eu tenho essa ponta, que é a principal, ela vem primeiro. Eu adquiro pessoas, grosseiramente, eu adquiro contatos dessas pessoas, e aí depois eu trabalho o momento da retenção. Retenção, reter, manter, entende? Sinônimos. Na retenção, eu trabalho primordialmente com anúncios. São, vamos dizer assim, mecanismos que eu utilizo para adquirir esses contatos. E quando eu estou trabalhando com aquisição, primordialmente quem faz isso são anúncios. Eu boto dinheiro lá no tráfego e esses anúncios eles vão atrás das pessoas grosseiramente para trazer elas para um outro espaço. Pode ser para uma página de captura, pode ser para uma página de vendas, pode ser por e-mail, pode ser por WhatsApp, pode ser, sei lá, para onde for. Entendeu? Mas eu tenho essa ponta dos anúncios, que está fazendo o papel da aquisição. Conteúdo também faz parte de aquisição, muitas vezes, tanto quanto da retenção, beleza? Tem uns outros elementos aí, vamos dizer assim. Mas grosseiramente, eu penso nos anúncios, na aquisição. E aí depois a retenção, reter, manter ali. E aí, para que eu mantenha pessoas ali, o que eu tenho que fazer? Relacionar com elas. E aí quando eu estou pensando em relacionamento, aí também tem conteúdo, aí tem e-mail, aí tem blog, sabe? E o e-mail, por si só, ele faz parte de um canal de retenção. Não é um canal de aquisição. Porque eu não consigo ir atrás de alguém pelo e-mail se eu já não tenho contato dela. Tá entendendo? Então, pressupõe-se que quando eu estou conversando com alguém, relacionando com alguém, retendo alguma audiência nos e-mails, eu já passei pela aquisição para que aquela pessoa chegue até a minha lista de e-mail. Beleza? Então, ali dentro, eu não preciso mais trabalhar com aquisição. Se eu já tenho uma audiência e quero fazer um perpétuo. Mas se eu ainda estou fomentando uma audiência e eu quero aumentar ela, eu tenho que ter um canal de aquisição. Como que eu fiz? Um exemplo de um dos casos. Tinha-se não uma página de vendas, e sim uma página de captura.
tinham os anúncios chamando para uma página de captura, e lá explicava que tinha um material XYZ, beleza, que a pessoa podia adquirir se ela entregasse ali os dados dela, e aquele material seria enviado por e-mail, beleza? E essa questão é uma troca, né? Na página de captura também tem uma oferta, por mais que seja gratuita. Mas a oferta, ela é o quê? Concepção de oferta, ideia de oferta, o que representa uma oferta? É a troca. É o que a pessoa entrega para receber alguma coisa X em troca. No caso, na página de captura, não tem preço envolvido, mas é uma oferta. Eu estou ofertando determinado material para a pessoa e a pessoa não me paga em dinheiro, ela me paga com o contato dela. Uma vez que eu tenho esse contato, a pessoa ela cai num fluxo de e-mails. E, mais uma vez, quando eu penso em fluxo de e-mails, aí eu tenho lá, vamos dizer assim, uma árvore. Imagina uma árvorezinha genealógica. Não sei se tu já abriu um Active Campaign da vida, um Clave, um Mautic, uma ferramenta de e-mail marketing. Mas consegue fazer fluxos. Consegue fazer automações ali dentro. Que conforme essa pessoa ela vai recebendo o e-mail e ela vai tomando determinadas ações ali dentro, ela vai se categorizando ali dentro, através de tags, e ela vai caminhando nesses fluxos. E conforme ela está aqui, ela recebe tal e-mail, depois ela vem para cá, ela recebe um outro e-mail, recebe outro e-mail, sabe? Vai relacionando com ela em diversos ângulos, sabe? Grosseiramente. E, mais uma vez, quando estou pensando em estratégia, isso é totalmente modelável. É totalmente modelável. Eu posso fazer um fluxo X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, posso fazer o fluxo que for. Eu posso modificar ele toda hora, toda hora. Então, são infinitas as possibilidades. A questão é o quê? Como o e-mail ele é um canal de aquisição, opa, foi mal, um canal de retenção, só para ver se tá ligado, é imprescindível que eu relacione com a pessoa ali dentro. Existe lista de e-mails, existem que as pessoas só ofertam, puramente, ofertam, beleza, só ofertam. Mas aquilo dali acaba saturando muitas vezes a audiência, porque, ao meu ver, o e-mail ele é um canal mais íntimo que a gente tem de contatar alguém. Mas tem o WhatsApp. Pô, mas no WhatsApp tu tem o grupo ali dos teus amiguinhos, tu tem 550 gente chamando a todo momento, dispersando pra caramba, 2 toques pra ti já abrir um Instagram da vida pra te acessar, sabe? Além de que é muito mais fácil que alguém tenha o teu número do que alguém ter o teu e-mail, né não? E quando tu tá no e-mail, tu tá focado ali. É só tu, a mensagem da pessoa, e tu não tem anúncio aqui, tu não tem nada. No máximo tu vai ter um bannerzinho ali do Google Ads ali, um anúnciozinho minúsculo ali, só com umas palavrinhas, sabe? É totalmente diferente, tu não tem uma lista de stories, nada. Então é muito íntimo o contato. É um contato mais denso, mais profundo. E é muito difícil tu ter esse contato quando remeto à ideia de e-mail, é justamente uma ideia de uma carta que tá chegando, uma correspondência. Não é qualquer pessoa que tem intimidade ou que desprende tempo para escrever uma carta para mandar para ti, né? Então é um contato muito mais íntimo. É justamente um relacionamento mais forte com a pessoa, com a audiência em si. E quando eu tenho todo esse viés e eu não relaciono, eu acabo grosseiramente queimando o meu filme com aquelas pessoas que estão ali. Porque, beleza, tem-se puramente a questão de estar ofertando a todo momento. Eu posso, beleza, peguei o contato da pessoa, eu joguei na página de captura, e a partir do momento que ela foi para a página de captura, eu posso jogar uma sequência de e-mails só vendendo. Eu posso jogar 20 e-mails só vendendo, todo e-mail só vendendo. Só que isso satura. E muitas vezes a pessoa ela pode não querer de primeira, e aí na segunda que tu vai tentar, a pessoa já satura um pouco, na terceira já sai da tua lista e já vai embora. Sendo que tu poderia dar uns espaços. E até que, quando não fica se oferecendo toda hora venda, goela abaixo, a percepção de valor da pessoa muda. Porque quando a gente tenta empurrar muita venda, pressupõe-se que a qualidade daquilo dali que está sendo oferecido é meio duvidosa. Porque quando alguma coisa é realmente boa, a pessoa ela se posiciona como tal, de verdade. Beleza, meu produto é bom, não preciso ficar correndo atrás dos outros, babando o ovo dos outros, grosseiramente, sabe? Eu tenho isso aqui, é bom, tu já viu, se tu quiser, tá aí, ó, beleza? É isso. Se tu vai na Porsche, se tu vai na Ferrari, se tu vai numa loja de grife, se tu vai, sabe? As pessoas não vão ficar correndo atrás de ti feito umas bizonhas louca, sabe? Querendo te empurrar a venda. Quando o produto é bom, grosseiramente ele se vende por si só, sabe? Então já também tem essa ideia. Além de que, quando se dá espaçamentos entre o relacionamento e a oferta para a audiência, tem tempo da pessoa muitas vezes resolver algum pepino que ela estava enfrentando que fez com que ela não comprasse antes.
Tá entendendo? Por exemplo, a pessoa entrou no fluxo. Pum, primeiro e-mail, recebeu lá o e-book, recebeu o material que tu estava propondo. Segundo e-mail, pô, relembrando ali os materiais. Pô, se tu não vê esse primeiro e-mail, tô te mandando o segundo aqui com o teu e-book, com teus materiais, beleza, beleza? Fechou. E aí, a partir do terceiro e-mail, tu já tenta empurrar a venda goela abaixo. Mas a pessoa, ela entrou para pegar o material. E aí, no terceiro e-mail, ela já sai da tua lista. Porque ela só queria material cair fora. Sabe? Ela não tava com intenção de comprar nada de ti, só queria aquele materialzinho. E aí muitas vezes tu tá ofertando, claro, tu pode vender para algumas pessoas, provavelmente tu vai vender, só que tu poderia vender muito mais se tu relacionasse com elas. Fazer o papel literal da retenção em si, que é relacionar. Majoritariamente o papel da retenção é relacionar. É que nem se eu tivesse um anúncio pescando a pessoa para ter para um salão, para um saguão, aquele salão tá se enchendo de gente e esse salão ele representa a retenção. Se eu não relaciono com essas pessoas, se eu chego toda hora na mesa de alguém e falo: olá, vocês querem comprar o meu curso? Barará, beriri? Olá, senhora, senhor, boa noite, você quer comprar não sei o quê? É chato, é chato. As pessoas elas estão no ambiente para conversar, para se relacionar, para se conhecerem, para entender um pouco, olhando para ti como especialista, para ti como dono de e-commerce, alguma coisa nesse sentido, para relacionar, para entender do teu produto, para entender das nuances em si de conteúdo, que vão muito além de só oferecer produto. Você agrega valor de N maneiras, além do material. Através de uma reflexão, de uma expansão de consciência, de contar um pouco da tua história, da tua trajetória, sabe? E aí a gente vai afunilando o relacionamento, vai se afunilando a confiança. E venda é relacionamento é confiança. E aí eu tô plantando sementinhas. Só que muitas vezes as pessoas, não sei se é o teu caso, são agoniadas para querer vender e são desesperadas. Isso transparece e isso acaba respingando nessa questão da percepção de valor, que eu falei há poucos segundos. Da pessoa ficar em dúvida, será que é tão bom assim porque o cara tá querendo me empurrar isso goela abaixo toda hora? Então fica aí um adeno de, pô, relaciona com a pessoa. Relaciona primordialmente, sabe? Então tu pode fazer um fluxo, por exemplo, que nem eu fiz, e a quantidade de e-mails que tu coloca são infinitos. A quantidade de fluxos que tu pode fazer são infinitos. Tu pode fazer uma penca de fluxos a partir desse fluxo principal. A pessoa ela entrou aqui, ó. Imagina comigo que na horizontalzinha que tá correndo esse fluxo, beleza? A pessoa, ela chegou no teu anúncio, foi na tua página de captura, deixou os dados, beleza, pá, clicou lá, disparou o e-mail, chegou lá e-mail fluxo, ela tá aqui nesse primeiro e-mail, e aqui ela começa a caminhar, tem um segundo e-mail, terceiro, quarto, quinto, barará. A quantidade de e-mails que tu pode botar são infinitas. E lembra que quanto mais tu relacionar com a pessoa, maior a tendência dela comprar. Se ela for qualificada, né? Mas no âmbito geral, se tu caprichou nos anúncios, a página está bem direcionada, as pessoas vão supor que são qualificadas. Umas mais, outras menos, mais quentes, menos quentes, em relação à ideia daquilo ali que tu está propondo. E dos produtos que estão relacionados àquele e-book, aquele material ali. Beleza? Então, tu pode mandar infinidade de coisas para ela, de conteúdos na sequência. E quanto mais tu relacionar com ela, menor a tendência dela sair daquela lista. E quanto menor a probabilidade dela sair daquela lista e tu estiver relacionando com ela durante aquele período, maior a tendência dela comprar alguma coisa. Tá entendendo? Porque tu vai mostrando tanto para ela, tu vai mostrando tanto para ela. E o desejo, ele é gerado pela aparição constante das coisas na nossa frente. É que nem tu imaginar que tu tá em casa fazendo uma dieta e aí a tua parceira, teu parceiro, tua mãe, papagaio, periquito, sei lá, comprou um saco de bala, que tu ama aquela bala. No primeiro momento, pode ser que tu não vá sucumbir ali, vá quebrar a dieta no meio. Mas se tu vê aquilo pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta vez, pela quinta vez, sabe? E se tu vê todas essas vezes, e a tua mãe, a pessoa que tá ali junto contigo, ainda ficar te pregando que, meu Deus, tu não sabe o que tá perdendo com essa balinha, com não sei o que, é provável que com o passar do tempo, quanto mais tu vê aquilo, tu tenda a tomar a atitude de ir lá e comer a balinha. Isso acontece. A repetição, ela gera o desejo, sabe? Então, essa é a questão. Eu tenho que conversar com a pessoa. Quanto mais eu conversar com ela, mais ela tende a comprar. E relacionamento não se constrói do dia pra noite. Não é do dia pra noite que uma pessoa vai te conhecer, vai sentar na calçada ali na frente e vai abrir a vida pra ti, uma novela mexicana sentada contigo, e muito menos abrir a carteira pra comprar alguma coisa, sabe? Então, quando eu tô trabalhando canais de retenção, eu não tenho que ter o desespero de querer vender pra ontem. Não funciona que nem um anúncio que, pô, botou no ar 2 dias, tu já vai ali 2, 3 dias, tu já vê mais ou menos como é que estão as métricas, se tá validado, se não tá, se já sobe outro, se troca, não. Mas na manhã, sem tanta euforia,
Tu pode já disparar para uma base de e-mail hoje, já vender hoje através do e-mail? Claro que pode. Mas a ideia do e-mail é retenção, é que tu mantém as pessoas ali dentro. E constantemente tu tá plantando sementinhas. Tu mandou um e-mail pra pessoa hoje se relacionando com ela, e aí daqui a pouco tu passou 2, 3 dias, 4 dias, uma semana, 2, essa pessoa que tu mandou e-mail hoje, ela compra de ti. E aí daqui a 2 semanas, a outra que tu mandou ontem, ela vai lá e compra também. E aí com o passar do tempo, todas essas sementinhas que tu tá plantando, elas vão germinando aos poucos. E quando vai ver, tu tá com fluxo, tu tá vendendo um por dia, tá vendendo mais todo dia, porque tu tá intercalando o relacionamento com a oferta. As pessoas que não estão dispostas para comprar, elas não vão sair da tua lista, porque tu está relacionando com elas. Tu está ofertando muito mais do que só uma proposta de compra e venda. Tu está trocando ideia com ela, está batendo um papo profundo com a pessoa. A pessoa tem prazer de receber aquele e-mail, sabe? Então, a intercalar, muitas pessoas falam do 80-20 no e-mail. 80% do tempo fica só relacionando. 20% vai lá e oferta. Outros falam até do 90-10. Relaciona 90% e oferta 10%. Porque tu pode vender para as pessoas, mais uma vez, que vão querer comprar já de cara, beleza. Só que quem não quiser, já vai sair fora. E essas pessoas que não querem, elas representam a maior parte da tua base. Quando a gente está pensando num funil, as pessoas que não estão preparadas para comprar representam o maior volume. E se eu tenho as pessoas dentro de um canal em que primordialmente tem que relacionar com elas e eu não relaciono, a maior parte dessa base vai cair fora, tu vai perder a maior parte dessas pessoas, entendeu? Então, olhando para um fluxo de e-mails, tu pode trabalhar diversos e-mails. Tu pode mandar primeiramente esse e-mail de material em si, explicando para ela ali as diretrizes, ou tá aqui o material, tá sei lá o que tu propôs ali para a pessoa na página de captura, por exemplo. E aí depois tu pode relacionar uma vez, tu pode relacionar outra, não precisa ficar mandando e-mail também todo dia, pode mandar cada 2 dias, por exemplo. Eu falei há pouco que a pessoa pode ter enfrentado um pepino já no primeiro momento para não ter comprado, estudar um espaçamento maior é melhor, tanto quanto relacionar nesse intervalo ao invés de já ofertar depois, porque muitas vezes a pessoa viu o teu e-mail da oferta, ela não quis comprar por causa que ela enfrentou ali uma dificuldade com o cartão, que não passou, com alguma coisa, ela tá resolvendo com o banco. Aí tu chega amanhã, tu já oferta de novo, e no outro já oferta de novo, dá tempo pra pessoa se organizar. Aí ela vai lá, conversa contigo, bate um papo, já, pá, beleza, eu já organizei meu cartão, vai lá e vai comprar. Se o produto for bom, ela vai comprar, ela vai esperar, ela vai se desdobrar pra ir lá e comprar de ti. Quantas vezes tu não quis alguma coisa, tu não tinha dinheiro na hora de saber que era bom, tu foi lá, tu juntou e comprou. Ah, mas ela pode ir pra concorrência se eu não ficar ofertando. Tá, isso pode acontecer a todo momento. Contigo ofertando, tu não ofertando desesperadamente. Pode acontecer. E vai acontecer. Sabe? Não são todas as pessoas que tu vai ofertar com comprar de ti. É uma minoria. Tá pensando em e-mail, sei lá, ainda mais no perpétuo. As pessoas vão representar ali 1%, 2% tu vai ter de conversão final. Sabe? Não é todo mundo. É a minoria. E se tu ficar toda hora soterrando venda, 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 vai saturar essas pessoas. Tem que relacionar com elas. E além desse fluxo principal, que aí tu pode ter o primeiro enviando material, tu pode relacionar, bota a cada 2 dias que tu envia um de relacionamento, ou 3 dias, sabe? Para manter a pessoa ali, sem estar tão em cima, tanto desespero para querer vender. E aí tu manda um e-mail ali com depoimentos das pessoas que tiveram o curso, aí tu manda um outro e-mail com provas sociais, dados das pessoas, do que elas alcançaram através daquilo dali, quantas pessoas já aprovaram aquele material. Aí tu traz um outro e-mail com estatísticas das pessoas que, sei lá, fez um curso XYZ, um curso de corrida, aí tu mostra para as pessoas qual que é o benefício da corrida, o bem-estar, tal, aí tu vai buscar estatísticas de bem-estar proporcionados pela corrida no âmbito geral, tal, no mundo, no Brasil, aí tu vai jogar um e-mail de estatística é muito legal, dados são muito legais. E aí tu vai trazendo isso, só nisso, um depoimento, uma prova social, estatística, só aí já foram uns 3, 4 e-mails, fora relacionamento, só aí tu já tem uns 8 e-mails, 10 e-mails. Fora, se tu pensar ainda que tu ainda tem os casos de que a pessoa foi lá e abandonou um carrinho, teve um cartão recusado, teve não sei o que, sabe? Dessas negações da compra, alguns motivos pelos quais as compras não deram certas. Ali abandonou o carrinho, teve um cartão, teve um problema com o banco e tal, sabe? E só aí tu já tem um fluxo de 10 e-mails, 12 e-mails, 20 e-mails, esse negócio vai crescendo, sabe? E aí tu vai vendendo com o passar do tempo, e cada vez mais e melhor. E claro, pensando nesse modelo, eu tenho toda hora a aquisição funcionando. Porque, mais uma vez, o e-mail ele é um canal de retenção. E eu tenho que reter as pessoas ali dentro. Beleza, já entendeu isso, tenho que relacionar. Só que essas pessoas elas têm que chegar de algum lugar, então eu tenho que ter algum material buscando essas pessoas, ou eu tenho direto um anúncio que vai direto para a página da minha newsletter, do meu e-mail, sabe?
para estar relacionando com elas. Enfim, eu tenho a ponta ali da aquisição e estou ficando bastante ali focado na minha retenção. E aí eu consigo montar um perpétuo também. Além de ter, convencionalmente, o modelo ali de anúncio, página de vendas e alguns e-mails. Quando você tem e-mails? Quando as pessoas fazem e-mail? Porque a maioria não olha para e-mail. E e-mail é fortíssimo em relação ao faturamento no âmbito geral. Tá bom? E também estreitamentos de laços. Ali a união com a tua audiência, sabe? E é basicamente isso. É assim que funciona o negócio. Tá bom? Espero que tenha ajudado, ter dado uma clareada aí nas ideias. E bota para rodar. E se não tá olhando pros e-mails como deveria ou de maneira alguma, tenta dar uma olhadinha. Vale muito a pena. Os resultados são muito promissores. E o estreitamento de laços com a tua audiência vai se tornar muito melhor. E conforme se torna melhor, se fortalece esse vínculo, as vendas também, elas melhoram muito. Porque, mais uma vez, venda é relacionamento, relacionamento é confiança. E quanto mais eu trabalho no canal de retenção, relacionando com as pessoas, isso tende a aumentar, melhorar. E, por consequência, o faturamento, o lucro, tudo sobe junto. Beleza? E é isso. Se gostou, comenta aqui embaixo o que achou desse vídeo. Se quiser deixar alguma sugestão de outro vídeo, algum conteúdo, é super bem-vindo, tá bom? Curte aí. Se inscreve no canal para mais melhores vídeos. Se achar que é interessante também, compartilha aí com amigo, pai, periquito, quem você considera que seja útil. Valeu? Tchau, tchau. Até mais.